Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 17 de março, segunda-feira. Que Deus abençoe a semana de todos nós. Estamos lendo aqui apóstolo João, o Evangelho de João, capítulo 1, os versos 1 a 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. A minha tradução aqui diz palavra. Essa expressão, né, no princípio era a palavra, isso aqui está falando de uma pessoa, né? Que aqui na minha versão, como eu dizia, está chamando de palavra. Tem outras que chama de verbo, outras chama de logos. E logos é a palavra original, que foi usada pelo apóstolo João. Eu acho isso muito interessante. Foi usada não como um exibicionismo, né? Mas como uma ponte. Então, o uso dessa expressão logos é misericordiosa, é uma ponte, é para que alcançasse, que desse entendimento para um grupo maior de pessoas, né? E, e por que eu digo isso? Porque a apóstolo João, a primeira igreja, a primeira era cristã, digamos assim, né? Igreja primitiva, lidou com... Lidou não, estava debaixo de um mundo helenizado, né? A helenização foi o trabalho que Alexandre o Grande fez no mundo. E eu acredito, a partir, né, assim, me apoiando a partir do pensamento de alguns estudiosos, que a helenização, ou seja, Alexandre não só conquistou o mundo, mas deu para o mundo um idioma, o grego, e trouxe também muitos pensamentos filosóficos, porque a Grécia, como todo mundo sabe, é o berço da filosofia, né? Então ele helenizou, deu idioma, deu ideias, trouxe essa questão para o mundo inteiro. E neste mundo, portanto, helenizado, era presente as discussões sobre a natureza, criação do mundo e tudo mais. Eles discutiam muito de que o mundo tinha que ter um princípio, que o mundo tinha que ter um, um starter, né? Um princípio mesmo. O mundo tinha que ter um idealizador, porque eles contemplavam as maravilhas, assim como a gente contempla até hoje, né? De todas elas, todas as sabedorias e as belezas, a química, a física, a matemática, né? Tudo que tem na criação. E, e eles observavam isso, eles diziam, isso tem que ter um princípio, um motor, né? Uma saída inicial. Bom, isso não significava ainda nem cristianismo, nem piedade, nem fé. Não, era uma discussão filosófica. Quando eu digo que João usa isso como uma ponte, foi para alcançar esses pensadores, alcançar este mundo helenizado. Quando eles dizem que chamam logos, eu vou usar a expressão razão. Quando eles começam a pensar, o mundo tem que ter uma razão de ser, né? Outros falam princípio ativo, uma razão, um princípio.
Quando eles discutem isso, o apóstolo João, que está preocupado em colocar Jesus no lugar de Deus, essa é a teologia de João, né? Demonstrar que Jesus é Deus, como falamos hoje, a segunda pessoa da Trindade, né? A preocupação dele é essa. Ele faz ao mesmo tempo, João, o apóstolo, é um evangelista também, né? Ele usa essa expressão e alcança muitos outros, né? Mas é importante, a teologia aqui é tão poderosa que não se trata apenas de ser moderninho e usar uma expressão que fosse atual, né? Que fosse da hora. Não. Aliás, a gente tem que usar as expressões não para ser nem moderninho, nem mostrar a nossa que a gente é contemporâneo, que a gente tá antenado, né? Tá ligado nas coisas que acontecem mundo afora. Não, a gente tem que imitar João. Se algumas expressões do mundo contribuem para o entendimento de Cristo, então convém usar, né? Se algum exemplo, agora eu vou ampliar aqui, se algum exemplo, se alguma história, se alguma aplicação contribuir para que pessoas não crentes compreendam um pouco mais a Jesus, por que não, né? Na literatura cristã, estou falando dos livros, né? Fora da Bíblia, mas apoiados nela, está cheio de histórias, né? Cheio de histórias, de vivências, de depoimentos de pessoas que, a partir da explicação do que aconteceu com elas, é, servem como metáforas para explicar alguma vivência da igreja, alguma vivência no Evangelho, alguma realidade espiritual. E a gente vê isso aí direto. E de maneira que a Bíblia não, a revelação já acabou, né? Ela está fechada. Ninguém mais vai ter a autoridade e a inspiração que os apóstolos tiveram, que os escritores da Bíblia tiveram, tal. Mas essas explicações, essas metáforas que são criadas da nossa própria vida e tudo mais, elas contribuem, desde que apontem para a mesma pessoa. E o que o apóstolo João fez aqui aponta Jesus para a sua divindade, que era a preocupação dele, né? Então, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele está dizendo que Jesus, que depois ele diz quem é essa palavra, né? Ele diz que essa palavra encarnou e habitou entre nós, né? E então ele está falando de Jesus mesmo. Então, a primeira coisa que ele fala é a divindade, né? E Jesus era Deus. Fala da divindade. Quando diz que a palavra estava com Deus um pouquinho antes, está falando do relacionamento entre o Pai e o Filho, entre Deus Pai, entre Deus Filho, relacionamento íntimo. A palavra de Deus diz claro, todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que foi feito, ou nada do que existe, teria sido feito, né? Está falando do quê? De Jesus como agente da criação, por meio dele, né? Então, quando Deus emitiu a palavra haja, né? Jesus saiu fazendo as coisas, foi por meio dele, né? É muito interessante nós pensarmos estas coisas. Fala também da encarnação de Jesus, né? No contexto que eu já citei. E o apóstolo João era testemunha disso. Ele disse: o Verbo
se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Acho que é o verso 14 que fala isso aí, do capítulo 1 de João. Então, percebe, e é interessante que João diz: vimos a sua glória, talvez seja uma referência ao Monte da Transfiguração, né? Onde ele viu a glória. Pode ser que ele estivesse falando de toda a manifestação dos milagres que foram operados através de Jesus, né? E talvez também esteja no pensamento de João tudo isso aí. Mas uma coisa é fato, ele viu a glória de Jesus. Então, para João dizer que Jesus é Deus, ele tem convicções mais profundas, porque ele viu a transfiguração. Ele viu o que aconteceu naquele lugar, né? Estava ele e o Pedro, né? Pedro, Tiago e João, como falamos na sequência, né? Pedro, Tiago e João. Estavam os três viram, né? Os três contemplaram e ouviram a palavra de Deus. Então, quando João escreve isso aqui, ele escreve com muita propriedade e escreve também como um evangelista, tentando abarcar mais pessoas. E nós devemos agora ficar nesse lugar. A gente não vai escrever as Sagradas Escrituras, não vai, né? Já está pronta. Mas a gente tem, sobra para nós, o dever de evangelizar, de anunciar. E a gente tem que lançar mão de tudo quanto é argumento. Obviamente, a palavra de Deus é o apoio, mas se a pessoa não compreende, então a gente imita João, mas antes de tudo, imita o próprio Deus. Porque está escrito a respeito de Deus. Deus, havendo Deus falado de muitas maneiras, né? Aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos pelo seu Filho. Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Então há uma flexibilidade, né? Uma extensão da fala de Deus. Eu fico sempre pensando no educador, né? Na maioria das vezes, a criança, não é a criança que é o problema, né? Mas às vezes, o professor tem que, se eu expliquei desse jeito, a criança não entendeu, eu tenho que explicar de outro jeito. E se a criança não se adaptou, então eu explico de um outro jeito. Então, é uma atribuição do professor mudar a maneira de falar a fim de que a criança entenda, né? Então, o professor tem muitas atribuições, essa é uma delas. Deus fez isso, né? Aliás, o Espírito Santo faz isso muitas vezes. A gente não compreende, a gente, né? Ele vai mudando o jeito de falar, né? E a gente às vezes fala assim: Jesus confirmou. Confirmou aquilo, confirmou. Será que é confirmou ou a gente ficou na dúvida por não ter entendido direito e ele vai mudando o jeito de falar para a gente ter as convicções de que aquela orientação vem dele, né? Mas Deus nos abençoe a usar a nossa a nossa a nossa vivência para ajudar na pregação do evangelho. É muito lindo, e isso acontece mais com idosos do que com novinhos. Os idosos, quando pregam, quando ensinam, parte da vida deles é dada como exemplo, sem presunção, sem, sabe, se ufanar de nada. Simples assim. Olha, isso que aconteceu aqui, aconteceu comigo, ali, acolá, e de maneira que prega
com a palavra, como eu disse, é o carro-chefe, mas também prega com a vida, né? Deus te abençoe. E quando pensar em pregação, pense nessas três coisas, em expressões que vai abarcar mais pessoas. Portanto, eu estou falando das coisas contemporâneas, como João fez, né? Ponte para acolher mais pessoas. Pense nessa pluralidade de expressões, de linguagem, de mudar de lugar para que o que você está falando seja compreendido, e pense que você pode somar a sua experiência, obviamente nunca isolada, mas junto com a doutrina, junto com a palavra de Deus, e assim vamos comunicando o Evangelho. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Pensamos hoje um pouco nessa natureza de Jesus, mas também um pouquinho na natureza da nossa pregação. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que o teu nome seja glorificado, abençoe os meus irmãos, nos ajude, Senhor, nessa tarefa da evangelização e nas compreensões de quem é Jesus, da sua encarnação, da sua divindade, tudo isso, que nunca seja dúvida para nós. Assim oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.